Mas Então, vem cá, mas explica para nós o código aqui. Vamos entender essa bagaça aqui. Você pega os dados, bom, eu entendi, vai lá, aí você vai fazer o cálculo. Calcula a evolução das contribuições, né? isso, né? Então, só para não deixar o código sem teste nenhum, porque eu ia ficar muito chateado se eu tivesse não feito nenhum teste aqui. Você viu que fiz uns testezinhos bem babacas ali, né? Os Foi acertezinhos. bem triste, né? Bem pobrezinho, mas está testado, né? Então, o que ele faz, né? Ele vai, o principal é o loop que ele faz dentro do cálculo de diferimento. É um pouquinho mais para cima. Aqui, cálculo de ferimento em meses, certo? Então, ele calcula a evolução da contribuição, ele calcula o diferimento, que na verdade é a sua idade atual, né, na verdade de saída, aí multiplica por 12, porque o cálculo tem que ser em meses, é um número de meses que você tem de hoje até a aposentadoria, então ele dá o diferimento, certo? Calma aí, vai devagar. Vamos lá. Aqui vem para cima, vem para o diferimento. É idade de saída menos idade atual vezes 12. Isso. Mas não era melhor pegar o aniversário do cara? Não, com certeza, né? Você viu que até tinha importado o monte, a bibliotecazinha para calcular, mas assim, ia dificultar um pouquinho agora na hora de fazer o input, por data e tudo, então eu deixei mais pela idade de entrada e saída, idade em anos mesmo, mas os simuladores ele tem, a pessoa entra com a data de nascimento, calcula a data de aposentadoria, né? Aqui foi só uma simplificação para Tá, beleza. não complicar a nossa noite aqui, né? Tá. E aí depois disso, o que é diferimento? Então, o diferimento é esse prazo, né, entre a sua idade atual, né, e o período e a data que você vai começar a se aposentar, a receber o benefício. Então, nesse caso, você estava com 37, né? Vai sair aos 60, então 60 menos 37, que vai dar 23, né? Vezes 12. Então, esse é o número de meses que tem entre hoje e os 60 anos. Então, é o número de contribuições que você vai fazer até a aposentadoria. Certo. Tá? Essa conta, bom, aí depois que eu calculei Mas o diferimento, diferimento vem de defer, em inglês, que é postergar. diferimento, então, de postergar, mas é engraçado até, nossa, pela primeira vez eu falei o diferimento de duas formas, né? Eu falei diferimento do imposto, né, quando a gente começou a conversar, Que é defer, né? Defer the tax. e diferimento aqui é interessante porque é um termo que eu uso justamente porque veio do pessoal da atuária desde a época que eu trabalhava na área comercial, né? Eu nunca fui da área técnica atuarial, mas para ele sempre foi diferimento, né? E eu usei esse termo a vida inteira, né? Mas pensar bem, nem seria o melhor termo, não. Mas diferimento na linguagem do atuário é o período em que você vai fazer as contribuições, né? A data atual até a data da... Que você tá postergando o benefício. Tá. Aí, calculado o diferimento, eu preciso saber qual que é a rentabilidade mensal, né? Então, você colocou lá 6% ao ano. Aí, eu cheguei no cálculo aqui da rentabilidade anual trazida mensal, né? Aí, 6% vai dar 0,4867551. Tá, aqui você pegou, você está calculando a rentabilidade mensal. Isso. Beleza. Aí eu inicio o saldo, aí tô aqui de volta no cálculo da evolução, né? Pego o saldo zerado aqui. Essa é uma modelagem difícil. Essa é uma modelagem interessante, né? Como é que daria para fazer essa modelagem? Qual delas? Porque a gente está sambando o número para um lado e para o outro, né? Mas pega, por exemplo, você tem taxa de juro, você tem a taxa anual, você tem a taxa mensal, você tem a taxa diária, não é isso? Sim, no caso aqui só mensal, né? Não, sim. Mas a gente está trabalhando com número. Porque a taxa de juro é um conceito, né? Quando eu multiplico alguma coisa pela taxa de juro, vamos ver se isso faz algum sentido. Como é que seria para eu calcular? Como é que seria para eu calcular a taxa? Porque isso é uma porra que dá sempre treta de conversão, né? O cara tem a taxa mensal, quer jogar para anual, quer jogar para diária, quer fazer uma projeção, uma tabela, manja isso? Sim. Tem um códigozinho que eu tinha há muito tempo, está em ActionScript também ainda, né? Que é o famoso quero sobre tenho, né? Então... É o famoso o quê? Quero sobre tenho. É o prazo que eu quero, tá? Aqui no caso é 1 sobre 12, né? Mas eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, 1 sobre 60, né? Então ia ter ou até, eu falei que dava 37, 27 vezes 12, né? Bom, eu podia colocar o diferimento dividido por 12 já aqui, eu ia ter a taxa do período inteiro, entendeu?
E podia pegar essa taxa, inclusive, e multiplicar pela sua contribuição, que aí ia ter o saldo também, né? Não precisaria fazer loop de nada, né? Isso, então. Aí entra, porque existe um código, né, que faz a contribuição, para fazer essa contribuição direta, né? Por que existe o loop, né? É porque nesse cálculo mais simplificado aqui, realmente não precisaria do loop. Mas existem planos em que você, tipo, o cara mudou de faixa etária, o cara tem tanto tempo de casa, tanto tempo de plano, e as contribuições elas têm que variar ao longo desse período, entendeu? Então, são várias regras. Não, mas ainda assim não precisaria do loop. Você teria uma equação para cada regra e faria um sistema de equações. Sim, só que nos cálculos, né, você tem também, por exemplo, você calcula a vantagem fiscal dele que ele tem, por exemplo, que eu falei, né, que ele deduz 12% do valor do salário. Você tem, em simuladores, você tem projeções salariais em que você aumenta o salário dele mensalmente ou anualmente para saber, eu já estou ganhando R$5.000, mas esse salário vai aumentar ao longo do tempo, né? Então, eu estou ganhando 5, ano que vem vou estar ganhando 7, 8, né? Então, essa projeção, ela aumenta, né, até a idade de aposentadoria, o salário, e vai aumentar, lógico, a previsão do seu saldo. É tudo futurologia, né? Não, tudo bem, mas isso não é uma taxa de evolução do valor? Também é uma função. Porque a sensação que tem uma coisa aqui que tem que ver, assim, de ideia de fritação, assim, que eu nem sei se a gente consegue fazer essa porra, porque tá confuso. Mas a gente tá muito acostumado a trabalhar com coisas ceras, né, cálculos ceros, calculando valores, né? Então a gente tá sempre manipulando número, e joga o número para um lado. Então a gente faz funções que massageiam números. Mas tudo isso são processos, são funções, na verdade, de transformações. No tempo, é um grande sistema de funções. Então me parece que talvez fizesse algum sentido buscar desenvolver essas coisas sem necessariamente os loops, mas sim buscando o encadeamento das funções. Faz algum sentido isso? Não, faz todo sentido, tá? Então, vamos lá para a parte... E, por exemplo, como é que você faz tradicionalmente no Excel? Como é que você vai para calcular a evolução de um empréstimo? Bom, o feijão com arroz não importa se a taxa é anual ou a taxa é mensal. Traz para a taxa diária, bota a data inicial e vai calculando a diferença de dias. E aí você tem basicamente uma linha que ela funciona independente dos parâmetros anteriores. Porque você pegou a taxa diária e calculou a evolução dos dias, entendeu? Aí você vê que esse mês variou 30 dias, o outro 31, o outro... Você não precisa... Então você tem um cálculo preciso da evolução dia a dia, porque é a menor unidade que se conta a taxa de juros. E aí o que a gente está falando é de uma sucessão de aplicações disso. Sim. Tem mais um motivozinho, assim, para no caso desse simulador, né? Não esse código especificamente, né? Os simuladores, quando eles vão para a empresa, normalmente você tem uma forma de mostrar mês a mês o quanto ele está contribuindo. Então, no looping, né, eu guardo toda a contribuição dele, os valores, resultados, né, a evolução disso, para mostrar na forma de gráfico e na forma de tabela quanto foi a contribuição em cada mês. Por isso, acaba sendo o looping, para ele poder ter o histórico de como foi a contribuição e ele entender como é que foi o processo da evolução ao longo do tempo. Esse acaba sendo o grande motivo dele ter o looping, né, e não um cálculo direto. Mas existem fórmulas, né, e elas podem ser, por exemplo, quando eu tenho um simulador que eu preciso calcular invertido, ou seja, a pessoa quer saber, através do valor do benefício, quanto ele teria que contribuir. Normalmente eu uso uma fórmula que não é através de um looping, porque aí ele chega naquele valor, mas chegando naquele valor, depois faz o looping para poder ter o histórico das contribuições e mostrar o gráfico. Mas tem a forma de fazer ela sem precisar do looping de uma forma direta, né? E aí, sim, dependendo das regras do plano, né, vai ficar um pouco mais complexo, mas com certeza bem mais rápido do que fazer looping. É que normalmente são... são simuladores. 300, são 300, 600 assim, idas e voltas aqui, né? Acaba... Quando você não dá nem para piscar o olho, ele calcula, né? Sim, sim. Mas... tem essa vantagem. A força bruta da interação computacional simplifica e elimina a sua necessidade de saber a equação precisa do troço. Você vai iterando e acabou.